Fala, galerinha do 7º ano. Não, meus alunos, eu não sou youtuber, mas eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês porque eu senti essa necessidade de gravar esse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre o assunto transitividade verbal. Esse assunto está lá na página 61 do livro de português. Gente, o gênero textual do capítulo 4 é fotodenúncia. Você pode pesquisar lá no canal do YouTube do SAS, a professora Rosane Pimentel, Marcele Pimentel, ela vai falar 16 minutos sobre este assunto. Então você pode pesquisar em outras fontes, assistir essa videoaula, e é uma aula maravilhosa, completa, e vai falar sobre fotodenúncia, que é o gênero que nós estamos estudando no capítulo 4. Já tem esse assunto também sobre transitividade verbal, mas eu senti a necessidade de conversar com vocês sobre isso, tá? É um assunto que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Gente, transitividade verbal. Transitividade vem do verbo transitar. Transitar é o quê? Transitar é andar, transitar é caminhar, transitar é percorrer. É o que as pessoas fazem nas ruas, né? E não pode, né, gente? Nós não podemos transitar pelas ruas nesse momento que nós estamos vivendo. Mas vocês conseguem compreender que transitar é isso. As pessoas caminham pelas ruas, as pessoas transitam pelas ruas, pelas praças. E é sobre isso que a gente vai falar, só que na transitividade verbal, tá? Então, para falar de transitividade, nós vamos falar de 3 tipos de verbo. Que é o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo bitransitivo. Gente, verbo transitivo é o verbo que necessita de um complemento, tá? É o verbo que transita necessitando de um complemento. Verbo transitivo precisa de complemento, tá bom? Verbo intransitivo. O que você vê de diferente de transitivo para intransitivo? Esse prefixo aqui, não é isso? O prefixo que na língua portuguesa quer dizer não. Quando você diz assim, um exemplo, sua mãe é sensível. Mas se não for sensível, ela é o quê? Insensível. Ou seja, não é sensível. A mesma coisa é aqui. O verbo transitivo precisa de um complemento. O verbo intransitivo não precisa de um complemento. E o bi? O bi quer dizer 2, não é isso? Bicampeão, campeão 2 vezes. Então, bitransitivo tem a ver com 2 complementos aí que a gente vai ver daqui a pouco. Mas agora a gente vai se atentar ao verbo transitivo e ao verbo intransitivo. Vamos entender um pouquinho sobre esse verbo intransitivo? Olha aqui, quais são os exemplos que eu trouxe para vocês. Porque o verbo intransitivo, ele por si só, você compreende. Tem aqui algumas manchetes de jornais. 3 exemplos. Rei Hussein, da Jordânia, morre aos 63. Morre. Você compreendeu? Há um sentido completo nesse verbo. Ele não precisa de complemento para que você possa compreender o que aconteceu. Quem morre, morre. Não importa se foi de quê. Morreu, tá? Aqui, 24 mil casam-se ao mesmo tempo. Casar. Casar é um verbo que você compreende sem precisar complementar a informação. E nascem trigêmeos na virada do ano. O verbo nascer também tem um sentido completo, não precisa de um complemento. O menino sorriu. Amanheceu. São verbos intransitivos. Por quê? Porque não precisam de um complemento, tá? Porque quem nasce, nasce. Quem morre, morre. Quem casa, casa. Quem sorri, sorri. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre o verbo transitivo. Então, todo mundo compreendeu o que é um verbo intransitivo? Não precisa de complemento, tá bom? Agora vamos falar sobre o verbo transitivo, que é o verbo que precisa de um complemento. Mas para a gente diferenciar como é esse verbo transitivo, porque ele vai ter 2 tipos, o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, nós vamos falar um pouquinho sobre preposição. A gente vai ter que lembrar um pouquinho o que são as preposições. Quais são as preposições? Então, preposição é a palavra invariável, ou seja, ela não vai nem para o gênero masculino, nem feminino, nem singular e plural, que liga a outras palavras, estabelecendo uma relação entre elas. Ela tem a função de ligar palavras, mas ela não se modifica, tá bom? Quais são essas preposições mais conhecidas? Se você tiver dificuldade de identificar, você vai pesquisar, você vai montar sua listinha, tem várias na internet, tá? Se quiser decorar, decore. Se quiser aprender de outra forma, faça do seu jeito. Mas lembre o que é preposição. Aí tem um exemplo, né? Fugiram de medo. Para unir fugiram e medo, nós usamos a preposição de, que está muito presente no nosso vocabulário. Não tem como a gente falar sem preposição. Então as frases, as expressões, elas ficam sem sentido se não houver as preposições. Então aqui, quais são elas? A, ante, de, após, com. Então são várias. Vocês vão pesquisar, vocês vão ver quais são as que nós mais usamos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem a ver com o nosso assunto sobre verbo transitivo. Recapitulando,
Nós falamos do verbo intransitivo, estamos falando agora do verbo transitivo, que existem dois tipos, o direto e o indireto. A preposição aparece em um desses verbos, no verbo indireto. Por quê, tia Carla? Vamos ver aqui? Então, verbo transitivo, direto. Não precisa de preposição. Não precisa. O verbo, ele se liga diretamente ao objeto, que é o complemento verbal. Se o verbo, gente, precisa de um complemento, nós estamos falando de verbos transitivos. Se esse verbo precisa de complemento, o nome desse complemento é complemento verbal. E nós chamamos de objeto, tá? Daqui a pouco eu vou falar também sobre isso aqui, mas eu quero que você identifique o que é um verbo transitivo direto e o verbo intransitivo indireto. A diferença entre um e outro é que o verbo transitivo indireto precisa ter preposição. Já o verbo transitivo direto não precisa de preposição. Ele se complementa de outra forma, mas não através de preposição, tá? Ele não necessita da preposição para ligar o verbo ao seu objeto. Aqui o exemplo. Eu tenho um irmão. Eu tenho, realmente tenho, é um verbo transitivo. Porque se eu chegar e falar assim pra vocês, eu tenho. Eu tenho o quê? Carla, você tem o quê? Né? Daí você já percebe que é um verbo transitivo. Você tem o quê, Carla? Fica aquela pergunta. Fica algo que está faltando. Ou eu gosto. Você gosta de quê, Carla? Não é isso? Então, verbo transitivo, gente, sempre vai ficar essa informação assim solta. Então, aqui nesse caso, temos eu tenho um irmão. Esse irmão, é o complemento do verbo tenho. Mas não é preposição. Né? Então, transitivo direto, por quê? Porque neste caso nós não usamos preposição, tá bom? Já no verbo transitivo indireto, necessita de preposição, já está falando, é indireto. Vai necessitar de preposição. Aqui o exemplo que nós temos. Eu liguei para meu pai. Esse para, que está aqui na nossa listinha de preposição, eu liguei. Para quem? Para meu pai. Então, para é uma preposição. Então, o verbo é transitivo indireto, porque necessita de uma preposição, tá bom? Aqui em cima, verbo que exige um complemento direto, verbo que exige um complemento indireto por causa da preposição. Certo, pessoal? Então, deu para entender o que é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Verbo transitivo precisa de complemento, mas tem dois casos, que é o caso do verbo